Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos que nos assistem, que Deus abençoe e ilumine aos nossos corações, para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos examinar as Escrituras a respeito da vida e a morte. O que acontece quando o cristão deixa esta vida, este tabernáculo carnal? Muita gente ensina muitas coisas que absolutamente não trazem esperança aos servos de Deus. E a palavra de Deus nos revela coisas gloriosas. E nós vamos ver hoje, vamos começar no Evangelho de São João, no capítulo 5, vamos ler o versículo 24. A palavra de Deus assim nos diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja esta palavra maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra de Jesus, quem ouve os ensinamentos de Jesus, quem põe em prática os ensinamentos de Jesus, aquele que é verdadeiramente cristão, aquela que é verdadeiramente cristã, não é só de boca de falar, de aparência, de ir no culto, mas realmente coloca o amor a Deus acima de tudo e ao seu semelhante, ao próximo, em segundo lugar, e assim vivendo em amor, em sinceridade e verdade, esse ou essa irmã, o que diz a palavra? Passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Mas e quem não faz assim? Quem não vive verdadeiramente este amor? Quem não vive verdadeiramente a palavra de Deus? Não passou da morte para a vida. Continua na expectativa de que morrerá no julgamento e será lançado no lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e os seus anjos. Mas veja ainda, no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 8, o versículo 51, a palavra de Deus assim nos fala. Evangelho de São João, capítulo 8, o versículo 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então nós temos estas promessas do Senhor Jesus, que nos diz aqui: quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Não morre mais, porque aqui está confirmando, capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O que acontece então com os irmãos, as irmãs que deixam este tabernáculo carnal? É necessário que a morte venha. Em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7, a palavra fala que o corpo é pó e volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Porque a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Nós não vamos subir ao céu neste corpo físico, nós temos que ser transformados. O salário do pecado é a morte. Ainda que façamos tudo o que agrada ao Senhor, ainda alguma coisa nós não chegamos, por alguma coisa nós não chegamos à perfeição. Quem chega à perfeição, acontece como Enoque, como Elias, foram arrebatados. Chegou a hora da sua morte, diz a palavra que ninguém mais viu Enoque. E Elias foi arrebatado vivo, mas foi transformado, porque a carne e o sangue não herdam a vida eterna. Então, chegou o momento de passar deste tabernáculo físico para o Senhor, nós somos transformados, o nosso espírito é que vai a Deus. Vamos receber um corpo espiritual. No final, quando os mortos ressuscitarem primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, diz a palavra, seremos transformados, receberemos um corpo espiritual. Porque lá em 1 João diz assim, nós ainda não sabemos como havemos de ser. Porque no céu não tem homem, não tem mulher. No céu é como os anjos. Nem casam, nem se dão em casamento. Mas vamos continuar ainda a nossa leitura. Vamos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, do versículo
capítulo 23, do versículo 39 até o versículo 43, a palavra nos diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um verdadeiro arrependimento, ainda que na última hora, no último instante, no último fôlego de vida. Um verdadeiro arrependimento. Estava arrependido do que havia feito, reconheceu que estava ali naquela sentença de morte, porque os seus feitos assim o determinavam. Mas olhou para Jesus e disse: Este aqui não merecia estar aqui. E confiando e aceitando a Jesus ali, disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus não disse quando você ressuscitar, quando o mundo acabar, quando acontecer alguma outra coisa. Hoje estarás comigo no paraíso. Muita gente não entende esta palavra, porque não entende lá o Evangelho de São João, que nós lemos, capítulo 5, capítulo 8, que aquele que crê nunca verá a morte. Se o servo de Deus, a hora que chegar a hora da passagem desta vida, ele morre e fica igual o ímpio, ele viu a morte. Ainda que ressuscite posteriormente, mas o ímpio também vai ressuscitar. Qual a diferença, então, entre servir a Deus e não servir a Deus? Lá no final, porque o apóstolo Paulo disse: se é assim, comamos e bebamos, porque se o ímpio não vai ver sofrimento nenhum, não vai ter nada, o que adianta, então? Qual a recompensa? O justo vai continuar vivendo e o ímpio vai sumir a sua lembrança, não vai ter sofrimento nenhum. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o que diz a palavra? A palavra diz assim, que se você crer, nunca verá a morte. Passou da morte para a vida. E no momento em que você deixa esse tabernáculo carnal, deixa o seu corpo físico, você está no paraíso com Deus. Nós vamos ver isso ainda em Filipenses, capítulo 1, no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículos 21 ao 24. Diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é o apóstolo Paulo falando aos filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como que morrer é ganhar alguma coisa? Vamos ver. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, é claro. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então o apóstolo Paulo, ele estava aqui num dilema. Por quê? Porque ele tinha ansiedade de partir e estar com Cristo. Ele havia sido arrebatado até o terceiro céu, ele havia sido arrebatado até o paraíso, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Ele sabe como que é a maravilha de Deus, reservada para aqueles que cumprem a sua palavra. E ele diz: eu quero estar com Cristo, tenho ansiedade de estar com Cristo, porque se eu ficar aqui na carne, mas estar com Cristo é ainda melhor. Mas se eu ficar na carne, eu ainda sou útil aqui para a igreja. Eu ainda vou poder ajudar muitos irmãos, muitas irmãs. Vou poder ser usado por Deus para levar o evangelho ainda mais longe. Então eu não sei o que eu devo querer. Mas por amor de vós, eu vou ficar na carne ainda algum tempo. É o que está escrito aqui. Filipenses, capítulo 1, vamos ver do versículo 21 até o versículo 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Não diz que eu vou estar com Cristo lá depois do milênio, na ressurreição, assim que eu partir. Se eu partir agora, eu vou estar com Cristo, que isso é muito melhor. Mas, por amor de vós, eu vou continuar aqui neste tabernáculo carnal. Que coisa gloriosa que o Senhor promete para aqueles que creem
na sua palavra. Nós precisamos crer em Jesus para receber essa bênção. Se você está esperando morrer, esperar 1000 anos, esperar a ressurreição, para depois ter a bênção, não é assim que o Senhor Jesus diz. Tenha confiança. Lembra o que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de São João para Marta? Você crê nisso que eu estou te falando? Crês tu isto? Você crê na palavra de Jesus? O que o Senhor Jesus disse? Se alguém crê no que eu estou dizendo e crê naquele que me enviou, nunca verá a morte. Então você tem que receber as palavras de Jesus na tua vida, crer que ele foi enviado por Deus. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Jesus é enviado por Deus. Ele faz todas as coisas que eu vos digo, todas as obras que eu faço porque o meu Pai me mostra e assim eu faço, conforme o meu Pai me mostra. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, nós vamos ler um pouco mais rápido, nosso tempo já se esgota. Vamos ler capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, a garantia do Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia, glória a Deus. Nós, enquanto estamos nesse tabernáculo carnal, estamos ausentes. E temos ansiedade e desejamos ardentemente deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não é depois de muitos anos, depois de ressurreição, é habitar com o Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Paulo foi vivo ao paraíso. Paulo foi arrebatado vivo ao paraíso. Não precisou morrer, não. E viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Vamos ver ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Foi arrebatado ao paraíso e ele voltou e escreveu porque estava vivo, ele não precisou morrer. Mas nós temos esta esperança conosco. O Senhor é por nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. E nós aguardamos esta vitória, cumprindo a palavra de Deus, vivendo verdadeiramente o Evangelho. Vamos encerrar lendo em João, Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 20 até o versículo 26. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você crê nisto? Você crê que ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e crê em mim e crê no Senhor Jesus, nunca morrerá. Passamos da morte para a vida. Esta é a promessa de Jesus para você, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve neste dia, você que nos assiste neste dia.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus aumente a tua confiança e a tua fé, e você receba Jesus gostoso no teu coração, como Zaqueu recebeu Jesus gostoso em sua casa, em sua vida. Seja assim também o teu viver, cheio de amor e fé, e você receberá esta gloriosa bênção. Não deixe que o inimigo tire essa esperança da tua vida, não do teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.